aqui na Jovem Pan News. Alexandre Senechal, vamos voltar a falar do Coxa, que tem essa disputa aí no ataque, né? Chegou o Slimani e a turma tá se coçando aí. O Edu deve começar como titular, hein, Alexandre? O Edu fez a primeira boa partida pelo Coritiba na derrota para o Flamengo, marcou um dos gols, inclusive, do Alviverde na partida. E aí surge a dúvida, tem essa questão da escalação que vocês estavam dizendo, será que ele vai mudar o esquema, vai trazer o Marcelino de volta para o meio, que ele atuou assim, por exemplo, nas partidas que o Coritiba conseguiu vencer? Claro, teve outras que já jogou como ponta, mas o Coritiba, por exemplo, quando venceu, deixa eu só pegar aqui de novo a listagem completa, Linhares. O Coritiba, quando venceu o Fluminense, já tinha os 3 meias, mas na vitória contra o Goiás e contra o América, exatamente. Isso. E aí jogou o Bruno Gomes contra o Fluminense, né? Jogou como um meia centralizado ali, o esquema dos 3 volantes que ele tem utilizado desde então. E aí a questão é a seguinte, vai com o Edu e com o Diogo aberto? Vai com o Edu na vaga do Diogo? O Edu começa a ganhar moral, mas como eu disse no bloco anterior, o Thiago Kozlowski começa a trabalhar as suas opções a partir de hoje no treino que o Coritiba realiza hoje à tarde no CT da Graciosa. Depois da derrota contra o Flamengo, o Thiago Kozlowski falou sobre a atuação do Edu e sobre a situação dele no Coritiba. Vamos ouvir. Bom, a questão do Edu, primeiro ele ficou para treinar, né? O Edu era sabido disso, né? O Edu estava um tempo sem atuar e nós achamos melhor ele ficar uma semana dentro do CT para melhorar a condição física dele, para que ele conseguisse suportar pelo menos 65, 70 minutos do jogo, né? Infelizmente, durante a semana também nós tivemos a virose do Diogo, né? O Diogo não treinou durante 2, 3 dias, inclusive ontem estava com muita febre no hotel, né? Então o Diogo estava bastante debilitado. E aí teve a volta do Edu, que é um jogador que veio para ser o camisa 9 do Coritiba nesse momento, né? E aí nós achamos melhor dar essa chance para ele. Ele correspondeu, né? Fez um gol, perdeu as chances, mas movimentou bem. Acho que foi bem melhor do que ele vinha apresentando. Ele também saiu com esse sentimento, né? Então, o Edu saiu com um bom sentimento, segundo o Thiago Kozlowski, e ele fez de fato uma partida muito melhor do que as outras que ele vinha fazendo. A questão, então, é nessa formatação do Coritiba para esse jogo diante do Fortaleza. Como vocês destacaram, o Fortaleza deve vir com um time alternativo no final de semana por conta da Copa Sul-Americana. Pega o América Mineiro hoje fora de casa, no primeiro jogo das quartas de final da Sula, e aí faz o jogo domingo contra o Coritiba às 6h30 da tarde, depois tem o confronto em casa contra o América. Provavelmente o Vojvoda deve ter mudanças na equipe, então não será o Fortaleza com a força máxima contra o Coritiba. Isso pode acontecer também diante do São Paulo, porque o tricolor paulista também está nas quartas de final da Sula, pega a LDU fora hoje, recebe a LDU na semana que vem e aí recebe o Coritiba. Por ser depois, talvez o São Paulo tenha um time mais fortalecido, mas o Coritiba pega 2 adversários que estão com foco dobrado, e no caso do São Paulo, foco triplicado, né? O São Paulo é o único clube brasileiro que está em 3 frentes ainda, porque é finalista da Copa do Brasil diante do Flamengo, jogo que será realizado só daqui a um mês. Portanto, o Coritiba tem essas dúvidas na equipe. Amanhã a gente deve ter mais informações após o treino de hoje à tarde para saber o que o Thiago Kozlowski está pensando na equipe do Coxa, mas depois da atuação do Edu diante do Flamengo, ele surge novamente como uma opção para esse ataque do Coritiba. Então tá aí nessa dúvida do Edu começar ou não jogando, né, Dalk? Ele jogou bem assim contra o Flamengo, mas a gente percebe que claramente o problema dele é a questão física, né? Assim, ele melhorou assim, para o que em relação tava, ao que né? em relação ao que ele jogou antes, né? Também, né? É difícil piorar também. Ele fez um gol, ele participou, perdeu chances, né? Por exemplo, aquele gol que ele perdeu cara a cara com o Matheus Cunha, acho que se ele tivesse numa boa forma, ele teria feito aquele gol, né? Aquilo foi claramente um lance assim faltou a força física ali, né? De repente dar um passinho a mais, chutar a bola. Eu acho. Eu não sei. Porque, assim, eu acho que a questão física reflete na questão técnica, né? Claro, mas então, aquele lance ali, ele é difícil porque o Coritiba tem corriqueiramente perdido gols cara a cara muitas vezes. Né? Teve o Diogo e o Robson perdendo gols contra o Corinthians. Isso. Teve esse gol que o Edu perdeu, 2, na verdade, foi a cabeçada também. E a cabeçada ele subiu sozinho.
Porque não conseguiu direcionar a cabeçada. E eu não consigo também colocar isso na parte física só. A cabeçada ainda observa o mérito do goleiro Matheus França, né? De fazer a defesa. Matheus Cunha, aliás. Isso. De fazer a defesa ali. Eu falei Matheus França na transmissão também em algum momento. Então, assim, teve o mérito do goleiro do Flamengo também. Depois teve a questão da bola na mão, que reclamou-se o pênalti e tal. É um pouco mais difícil o lance, porque ele estava subindo sozinho e tal, mas disputando uma bola no alto, né? Foi uma bola bem passada pelo Moreno. Agora, o gol cara a cara, eu acho que se ele tivesse com a forma física mais apurada, a questão técnica também tinha sido mais apurada na conclusão do lance, né? Eu para ser bem sincero assim, acho que o Edu pode ser um bom reserva, mas titular é difícil. Agora é o Slimani, né? Não, claro, mas independente do Slimani ou não, antes do papo do Slimani, quando o Edu veio, eu até falei aqui, ou Edu ou Zé Roberto, e qualquer um dos dois para ser reserva. O Zé Roberto teria feito aquele gol cara a cara lá com o Matheus Cunha, você acha? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. O Pinho teria feito? Eu acho que era mais fácil, só que o Pinho tá numa nhaca tão grande que tá difícil também. É complicado julgar isso, porque ficar no campo da suposição. Talvez o Slimani pudesse ter perdido. Só que eu acho que faltou qualidade naquele momento para fazer a conclusão certa. Porque ele tem a decisão certa, ele toma a decisão correta, ele dribla o Léo Pereira e ele fica cara a cara com o Matheus Cunha, né? E ele podia ter feito 1 milhão de coisas. Ter estado alto, ele podia ter dado um tapa a mais pra tirar um pouco mais do ângulo do Matheus Cunha e batido no canto. Podia ter feito muita coisa. Claro que é muito fácil falar daqui, sentado aqui na frente do microfone. É óbvio que é fácil. E não na frente de 30 mil pessoas num estádio jogando contra um Flamengo. E tal, né? É óbvio. Só que assim, eu acho que o Edu, ele contribui pouco, no geral. Eu não acho que ele fez um bom jogo. Também não acho que ele fez um jogo ruim, tá? Contra o Flamengo. Mas é natural que ele tenha evoluído, porque ele evoluiu a parte física dele. E isso é bem necessário. E natural que ele vai ser reserva agora, quando o Slimani tiver à disposição. Mas eu acho que o Diogo perdeu a posição, entre aspas, apenas por conta do problema estomacal que ele teve, do problema viral que ele teve. Ele seria escalado, que o Ale trouxe. Ele seria o titular, tanto que ele entra no segundo tempo. Então eu acho que é natural o Diogo voltar. Porque, apesar de não ser um primor também, eu acho que o Diogo não fez nada até agora para merecer a reserva, sendo que ele teve só um problema viral ali e ficou um jogo fora, né? Entrou ali 20, 25 minutos, se eu não me engano. Não acho que ele tenha feito algo para perder essa titularidade que nesse momento é dele, né? Ainda acho que o Edu precisa evoluir fisicamente. E o Edu jogou ali justamente porque o Diogo não tinha condições de jogar 90 minutos. Então eu espero e eu acho que o Diogo será titular novamente. O Rodrigo Furtoso falando aqui que quer o Moreno jogando pela ponta, que o Moreno jogando pela ponta desgasta muito o jogador e prefere ele jogando livre pelo meio de campo. Outro ouvinte, o Guilherme Dantas, pergunta aqui, Alexandre, se tem chances do zagueiro Maurício estrear. Imagino que não, porque tem Henrique e Kusevich, né? Os dois estão à disposição do técnico Thiago Kozlowski. E o zagueiro que tem ficado como terceiro suplente, o primeiro suplente, né, como terceira opção, é o Reinaldo. Então acho que ele vai manter a zaga com o Henrique e Kusevich. Não vejo por que dele mudar nesse momento. O Kusevich é o cara que tá mais oscilando, né? E eu não entendi até agora, para ser muito sincero, a chegada do Maurício. Sincero, assim, total. Eu não faço nem ideia porque o Maurício foi contratado. Ele não foi relacionado para nenhum jogo ainda. Ele é destro, mas ele preferencialmente joga pela esquerda. E o Coxa contratou o Reinaldo, né? O Coxa tem o Henrique, que tá jogando pela esquerda e tá jogando bem. E além disso, ainda tem o Kusevich e o Jean Pedroso. Então eu não entendi de fato a contratação do Maurício, um jogador que pouquíssimo conhecido no futebol brasileiro, com números bem questionáveis. Em porcentagem de duelos ganhos, duelos aéreos ganhos. 60%, né? É pouco. É pouco, né? É pouco. Ainda mais jogando no futebol no nível que ele jogava. Né? Futebol árabe antes de tudo isso virar... Antes do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo do Neymar, e Mané, uma dupla de Benzema, ataque, né? É difícil, né? Agora tudo bem. Agora fala, o cara perdia, vai ser, pra quem ele perdia, né? Mas não é isso, né? Ele é um jogador... E eu achei questionável a contratação. Até agora
Não sei se não tá bem fisicamente, se tem alguma lesão, se tem uma coisa assim. O Coritiba tem sofrido muito com lesões. Por exemplo, o William Farias é um cara que Eu ia falar sobre isso agora. poderia ajudar, voltou e lesionou de novo. Cara, não vai sair nunca da caverna. Não, ele voltou, Dragão. ficou no banco de reservas Sim. e lesionou de novo. E é um jogador que faria Lesão no diferença músculo da hoje, né? coxa esquerda, viu, Dal? Então, Trabalhando com a fisioterapia, mas sem data para retorno ainda. O William Farias faria, né? Perdão. Com Mas perdão ele do faria trocadilho. diferença, né? Eu acho que ele faria muita diferença se estivesse disponível, atuando como titular, né? Na forma do Coritiba. Acho que Porque o Coritiba hoje ele tem um monte de segundo volante. É. E o único primeiro volante de fato do Coritiba é o William Farias. O único, se você for pegar, né, historicamente, por exemplo, Fran Sérgio, ele tá jogando como primeiro volante, mas historicamente ele é segundo volante, por onde ele passou. Né? Então o único mesmo é o William Farias. Tem o Andrei que gosta de jogar ali, mas ano passado se destacou muito como segundo volante. Tem o Bruno Gomes que contra o Flamengo no segundo tempo jogou ali, só que ele é historicamente segundo volante também. Né? Então vários podem jogar ali, mas o único primeiro volante é o William Farias. E o William Farias tem um senso de liderança muito grande. Eu falei Dentro isso. do elenco. Dentro do elenco, normalmente todo mundo chama ele de capitão. Ninguém chama ele de William, chama de capitão, porque ele é o cara que bota a banca ali, é o cara que manda no vestiário no geral. E o William, pra mim, faria diferença nesse sentido de importância dentro do vestiário. Talvez pudesse não jogar, tranquilo. Mas pra mim ele faria diferença nessa questão de estar dentro do vestiário, de estar junto em viagem, de estar junto com o elenco no geral. Mas já são 3 meses. A última partida do William Farias foi contra o Bahia, no dia 7 de maio. Perdeu o ano, né? Perdeu o ano. Deixa eu aproveitar para mandar um grande abraço pro meu amigo Gabriel Caminha, ele que era coordenador de marketing do Coritiba, trabalhou junto comigo por lá, não tá mais no clube, tá ouvindo, disse que virou viciado em ouvir o bate-pronto aqui na hora do almoço. Valeu, Faz muito Gabi. bem. É isso aí.